o grande vilão. Para quem é da época do seriado Batman na TV, toda vez que tinha o covil dos bandidos, era assim na diagonal, por isso a Aedes aegypti na diagonal, para a gente já saber que ele é o bandido. O mosquito Aedes aegypti basicamente está, eu diria, no mundo todo, né? O primo do Aedes aegypti, o Aedes albopictus, cadê onde tem o... Que verde. Ah, tá. O Aedes albopictus já tem aqui na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Ele também é transmissor de... ele é um excelente transmissor para o chikungunya. Não é tão bom para o Aedes aegypti, mas pode ser que se adapte. Bom, esse basicamente é o esquema do mosquito, né? Ele começa com aqueles ovos lá em cima, minúsculos, viram larvas, larva vira pupa, e aí passa a voar, né? E, como o Max já tinha falado, né, ele é o vetor para dengue, febre amarela, chikungunya. Acho que tem mais uma doença, mas já não... A Zika. E acho que tem outras ainda, né? Bom, o que há, basicamente, no caso, na maioria dessas doenças, exceto a febre amarela, não há tratamento profilático, né? Não tem vacina, não tem como tratar. Então, a única forma de fazer é o controle populacional. Quando a gente pensa em controle populacional, a gente pensa em controle químico, né? E aí, basicamente, o que a gente tem no arsenal hoje em dia são larvicidas, que são organofosfatos, o nome comercial é Temefos. A gente pode usar uma bactéria, que é o BTI, o Bacillus thuringiensis israelensis. Basicamente, digamos, esse controle por larvicida afeta igualmente a todos os genótipos, ou seja, ele não tem um efeito de resistência. Já no adulticida, o que a gente usa é um piretroide, que é um composto similar à piretrina, que é produzido pela flor ou pelo crisântemo, né? Então, na verdade, quer dizer, a gente pode imaginar que existe, digamos assim, um adulticida natural, que seria o crisântemo, né? Como é que ele funciona? Ele bloqueia o canal de sódio nas sinapses, e o mosquito sofre como se ele tivesse, digamos, sendo nocauteado, né? Tivesse levado um soco, ele fica imóvel e falece, porque, obviamente, não há transmissão dos impulsos nervosos, né? E aí, o que acontece é que existe uma mutação genética que faz que haja um efeito de resistência, que é o KDR, né? Knockdown Resistance. E aí, obviamente, então, você vai ter genótipos que não são afetados por esse inseticida, derivado da piretrina, né, o piretroide, e genótipos que vão falecer, né? Bom, como é que a gente usa isso? Basicamente, o larvicida a gente põe nos potes de água na casa, né? E, em geral, ele tem uma duração de 60 dias, com um decaimento, digamos, na eficácia, que a gente modelou como um decaimento quadrático, e a eficácia é da ordem de 90%, ou seja, todas as larvas que estão naquele pote falecem, 90% daquelas larvas falecem. No caso do adulticida, é o famoso fumacê, né? E aí, como essa fumaça tem que penetrar nos espiráculos do mosquito,
né, que são, digamos, buracos para a respiração, a eficácia é muito mais baixa, a gente modelou até chutou em torno de 6%, baseado em uso de larvicidas na agricultura, e aí foi medido como 6%. Agora, isso aí é basicamente quando o mosquito está nessa nuvem de larvicida. Se o mosquito estiver escondido dentro do armário ou a janela fechada, obviamente não há efeito algum, né? Como é que são as aplicações digamos assim? Então, existe a aplicação preconizada pelo Ministério da Saúde, que segue a norma da Organização Mundial de Saúde, que é, basicamente, para o caso do larvicida, a gente está considerando que vai botar na água ali 6 vezes por ano, que é para cobrir o ano, né? Dura 60 dias, então você põe 6 vezes ao ano, você cobriu o ano. O adulticida, o Ministério da Saúde preconiza 5 ciclos, podendo ser 6 ou 7 no máximo, dependendo se tem uma epidemia e tal, digamos, na época em que você tem uma epidemia, né, você não faz essa aplicação supostamente indiscriminadamente, só na época que você tem uma epidemia, e você aplica uma vez ao dia, de preferência ao entardecer, assim, se aplica e você volta a este local onde você aplicou 4, 5 ou 6 dias após, né? Então, você repete isso 5 vezes. Essa é o que é preconizado. No entanto, uma colaboradora do Max e minha, né, lá da Fiocruz, mora em Jacarepaguá, e no condomínio dela o pessoal passa 2 vezes ao dia, o ano todo. Tá? Então, a gente modelou. Isso aí, quer dizer, basicamente, no inverno não passa, mas no verão a gente modelou. Então, a gente modelou de novembro, quando começa a ficar quente, ao final de março, ou, desculpe, janeiro e fevereiro, né? E 2 vezes ao dia, e todo dia, exceto sábado e domingo, porque ninguém é de ferro, né? O funcionário não trabalha no fim de semana. E aí a gente vê, e aí a gente vai tentar explicar o porquê que a gente está tendo essa resistência a inseticida, né? Então, esse é o modelo que a gente, digamos, tinha usado, né? Com, obviamente, genes suscetível e resistente. Então, você tem os genótipos GSS, SR e RR. Nós não modelamos vantagem heterozigótica, então, digamos, o custo afeta igualmente ao heterozigótico e ao homozigótico resistente. Tá? Basicamente, a gente poderia matar mosquito em todos esses estágios, né? Se a gente tirar, por exemplo, limpar os ovos, a gente vai estar fazendo aqui, né? Eu estou usando esse termo de morte aqui, D1, né? Bom, deveria ter sido outra letra, desculpe, era para ser o C e eu esqueci. Bom, mas, basicamente, a gente pode matar em qualquer um dos estágios. Poderia matar, digamos, secar a água, jogar a água fora, você mata a larva, físico. Mas só que a gente está falando, né? Então, esses são os termos de morte nas equações, né? As equações são aquelas já famosas, só que a gente está, na verdade, trabalhando só com larvicida e adulticida, né? Então, esse é o fumacê e esse aqui é no pote de água, é o temefós. Quando vai para as equações, obviamente são essas, né? Os resultados. Bom, o que acontece? A gente tinha visto aquela curva, né, da evolução da população. Nesse caso aqui, essa vermelho é a população suscetível, e o azul é a população resistente. A gente começa, nesse caso, a gente começa ao contrário, começa com uma população de 98% suscetível e aplica o inseticida.
nós vamos estar, então, aplicando inseticida com aquela política do Ministério da Saúde, né, tanto o larvicida como o autoticida, por 100 anos, considerando um custo de 0,5%. Né? E aí o que acontece? Esse aqui é o período de aplicação do inseticida, né? A população de suscetível cai muito, todas as populações caem muito, você parou de aplicar, rapidamente essa população retorna ao seu nível, digamos assim, inicial. Né? Aqui é para a gente ver como é que o inseticida funciona, né? Então, você vê que realmente o larvicida, que é basicamente o efeito do larvicida, ele diminui essa quantidade de insetos de maneira impressionante. Aqui é a quantidade do alelo R no tempo. A gente vê o seguinte, ele começou com 2%, né? E, ao longo dessa aplicação, chegou a praticamente 50%. Isso na aplicação da preconizada pelo Ministério da Saúde. Né? No caso da nossa política ali de Jacarepaguá, isso é o que ocorre. Aqui já fica uma situação um pouquinho mais complicada, que a gente vê que, mesmo durante a aplicação do inseticida, a gente passa a ter insetos resistentes, parou a aplicação do inseticida ou larvicida que estava, digamos, sufocando o criador, ou então o nascimento de insetos, você tem digamos assim, um overshoot, um pico de insetos resistentes. Né? E aí, como a gente está... Deixa eu passar aqui um pouco, aqui é a eficácia do inseticida, né, para a gente ver como o percentual do alelo R é da ordem de, sei lá, 90%, obviamente, usando, levando em consideração aquele decaimento, aquela curva que o Max apresentou, obviamente que a gente está falando aqui de que essa população vai levar muito tempo a voltar a ser suscetível ao inseticida. Ou seja, aplicou durante 100 anos, pode esquecer que depois, não precisa ser 100 anos, mas, digamos, era só para mostrar, digamos, o ser mais drástico o resultado, mas, obviamente, depois dos 100 anos, pode aplicar inseticida, que não vai resolver nada, porque você está, basicamente, a população toda resistente. Aí a gente resolveu brincar. Vamos fazer o seguinte, a gente tem a fórmula, né, que o Max apresentou, do tempo para reversão, levando em consideração o percentual do alelo. Então, vamos aplicar essa fórmula, né, a estes percentuais aqui, tá certo? E aí a gente vai ter o tempo de reversão. Tá? No caso do Ministério da Saúde, a gente passa a ter um pico lá no ano 99, no ano 98, é um pico drástico, né? Mas, honestamente, eu não sei nem o que dizer dele assim, porque também, quer dizer, ainda não consegui fazer análise. No caso do condomínio, né, lá de Jacarepaguá, a gente vê que tem um crescimento já quase linear, né, ao longo do tempo. E este coeficiente aqui, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, quer dizer, essa tangente, esse gradiente, dá o tempo de quanto tempo você vai ter que esperar para que essa população reverta a população suscetível para cada tempo, para, digamos, um determinado tempo de aplicação do inseticida. Então, para cada ano de aplicação de inseticida, você vai ter que esperar 10 anos, 5 anos. Bom, vamos ver. Isso, a gente
entrou por uma vertente religiosa, porque quando tem acidente todo mundo diz, graças a Deus, eu não estava envolvido. Então, o Papa estaria muito contente, que a gente chamou o gradiente do índice de danação, né? E o tempo, deixa eu só mostrar para vocês, esse tempo aqui, até que comece a fazer efeito, a gente chamou o tempo de purgatório, né? Que a gente está cozinhando a coisa para ir para o inferno. Esses são os resultados iniciais, mas ainda, honestamente, não sei o que fazer ainda, não analisei ainda direito. Eu tinha esquecido de dizer que os custos, a gente tinha... Ali, os resultados eram custos diferentes, só para mostrar, mas o gradiente, no caso do condomínio de Jacarepaguá, é assim, para cada ano você ganha meio ano de reversão. Ou seja, se você aplica 100 anos, você passou a ter um tempo de reversão de 50 anos, né? E o tempo de purgatório, né, são 6 anos. No caso do Ministério da Saúde, é aquele pico, eu não sei, ainda não consegui entender direito. Quais são as questões que a gente tem que ver aí? A eficácia do inseticida, a persistência do inseticida, a questão do custo, obviamente, é muito importante. E é isso. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Obrigado.